encontrar a informação, o teor, aquilo que está se querendo dizer, não é verdade? Então ele vai poder compreendê-la e usá-la da melhor forma possível. Então isso está lá no artigo 4º da Lei 15.263, de 2025, né? 2025. Então o artigo 1º define que a lei, ela institui essa política nacional de linguagem simples, né? Veja que faz parte do Poder Judiciário, o Poder Judiciário também, hein? Poder Judiciário também é poder, está lá no artigo 92 da Constituição Federal, o Poder Legislativo a partir do artigo 44, o Poder Executivo a partir do artigo 76 e o Poder Judiciário a partir do 92. Então o Judiciário também vai ter que se adequar a essa situação da Política Nacional de Linguagem Simples, né? Que tem aí os seus objetivos, seus princípios, os procedimentos necessários que deverão ser observados pelos órgãos e entidades da administração pública, tanto da administração pública direta quanto indireta, de todos os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né, em sua comunicação com a população, em sua comunicação com o cidadão, né, dentro, logicamente, de cada esfera da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. O artigo 2º, logicamente, diz que a instituição, ele fala sobre a instituição, né, da Política Nacional de Linguagem Simples, a ser observada por todos os órgãos, né, órgãos da administração pública direta, que se formam pela desconcentração administrativa na administração pública direta, né? Os órgãos que não têm personalidade jurídica, e também na administração pública indireta, através das entidades da administração pública, tanto direta quanto indireta, né? Então veja que nós temos aí a indireta, administração pública indireta, da Lei 13.313 de 76, que são as entidades públicas e as sociedades de economia mista, que servem para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada naqueles casos previstos lá no artigo 173 caput da Constituição Federal. E qual é o objetivo de tudo isso? Logicamente, o primeiro seria aí garantir, garantir o uso pela administração pública dessa linguagem simples, como define o artigo 4º da Lei 15.263 de 2025, para a melhor comunicação, melhorar a comunicação com o cidadão, né? Também possibilitar que os cidadãos consigam encontrar, entender e também usar essas informações, né? As informações publicadas pelos órgãos e também pelas entidades aí da administração pública, tanto direta quanto indireta. Também, logicamente, proporcionar a redução, né, da necessidade de que intermediários, olha aí, pode pegar mal para o advogado isso, né, a redução de intermediários na comunicação entre o poder público e o cidadão, né, com base nessa lei. Aí nós temos o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, e temos aí a previdência social, ou a seguridade social, a partir do artigo 193 da Constituição Federal, etc., que pode dispensar aí os intermediários, como surgiu uma celeuma aí há uns dias atrás, né? Também é objetivo dessa lei reduzir os custos administrativos e o tempo, né? O tempo que é gasto com atividades de atendimento ao cidadão, né? Se o cidadão entender tudo, ele não vai ter motivo para procurar aí o serviço o serviço de informação dos órgãos públicos e das entidades públicas, né? Promover a transferência ativa e o acesso à informação pública de forma clara, precisa e concisa, né? Também facilitar a participação popular e o controle social da gestão pública. Olha, então a gestão pública está procurando aí maior controle social das suas próprias ações, dos seus próprios atos administrativos, né? Também facilitar a compreensão da comunicação pública pelas pessoas com certa deficiência, né? Ou com deficiência, aquelas enquadradas na Lei 13.146
lá de 2015, a Lei 12.764 de 2012, né, que é a Lei dos Autistas. Temos várias leis aí que trazem essa deficiência também, aqueles que têm prioridade, como a Lei 10.048 de 2000, ou aqueles que têm necessidade de maior acessibilidade, da Lei 10.098 de 2000. Várias leis eu poderia citar aqui, que trazem aí pessoas com maior vulnerabilidade, maior necessidade de entendimento quanto às leis, ou às normas, ou às informações que serão repassadas aí pelas as entidades ou os órgãos da administração pública dentro das esferas da organização político-administrativa. Também tem os princípios, né? O artigo 3º dessa lei 15.263 de 2025, né? 15.263 de 2025, é esse mesmo o valor da lei. Agora me esqueci um pouquinho o número da lei, mas é isso aí, não é verdade? Então nós temos aí essa questão dos princípios, como sempre manter aí a linguagem simples, com foco no cidadão, com maior transparência, né? Com facilitação do acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Então vai facilitar, porque o cidadão vai entender como, né? Onde, qual o serviço público que vai melhor lhe propiciar para evitar até aqueles problemas de relação de consumo, como eu vi ontem, com base no artigo 22 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Importante isso. Então nós temos aí também a facilitação da participação popular ou do cidadão e do controle social pelo cidadão, que é um objetivo, né? É um objetivo, está lá no artigo 2º, né? A facilitação da comunicação entre o poder público e o cidadão. Esse é o grande objetivo dessa lei, dessa nova política, né? Essa nova política. Então veja que temos ainda o princípio da facilitação do exercício do direito dos cidadãos. É o direito do cidadão ser bem informado. Temos aí a Lei 12.527, temos o artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Temos várias leis aí que trazem essa necessidade dessa manutenção, dessa facilitação, desse intercâmbio quanto à informação entre o poder público e o cidadão. Então, lá no artigo 4º, considera-se linguagem simples o conjunto de técnicas que são destinadas à transmissão sempre clara e sempre objetiva, né, de informações do poder público para o cidadão. O artigo 5º traz a imperatividade, ou seja, a administração pública deverá obedecer às técnicas de linguagem simples na redação, em toda e qualquer redação, de textos que serão dirigidos ou poderão ser dirigidos ao cidadão, né? Então, por exemplo, redigir frases em ordem direta, entendível, né? Redigir frases curtas para facilitar o entendimento, desenvolver uma ideia por parágrafo, não ficar embolando o meio de campo, né? Desenvolver uma ideia por parágrafo, usar palavras comuns de conhecimento do público, conhecimento das pessoas, conhecimento do cidadão, palavras comuns de fácil compreensão, né? Evitar palavras difíceis que possam tumultuar o entendimento, né? Usar sinônimos com termos aí técnicos e de jargões e explicá-los, né, no próprio texto. Então veja que não é só usar essas palavras, tem que explicar o que acontece, o que significa determinada palavra. Também outra providência importante, outro princípio importante, outra condição de imperatividade, né, como técnica de linguagem simples. E aí nós temos as técnicas lá no artigo 5º da Lei 15.263 de 2025, né? Por exemplo, evitar palavras estrangeiras, o estrangeirismo, né? Evitar palavras estrangeiras, isso é importante, né? Palavras que não sejam assim do uso corrente, porque tem palavras que são do uso corrente, né? Que as pessoas estão mais do que acostumadas, mas aquelas palavras que não têm uso corrente devem ser evitadas, né? Não usar termos pejorativos, né? Palavras de baixo calão, etc, né? Redigir o nome completo antes das siglas. Olha, é importante isso, né? Botam só as siglas lá e deixam lá que a pessoa rebole para entender o que significa